E aí, meus feras, voltamos agora para falar de classificação das ligações covalentes. Então, primeiro, quanto à ordem da ligação. A gente pode classificar ela da seguinte maneira. Você já sabe, logicamente, que a gente chama, quando tem um tracinho só, a gente chama de ligação simples, né? Eu risquei aqui sem querer. Ligação simples. Quando você tem dois tracinhos, a gente chama de ligação dupla. E quando tem três tracinhos, a gente chama de ligação tripla, né? Mas a gente pode também classificá-las por ordem. Por ordem. Então, a ligação simples, ela é de ordem 1, ou de primeira ordem. É muito fácil, né? Tá na cara. Por que ela é de ordem 1, Sandrão? Porque ela compartilha um par de elétrons, um elétron meu e um elétron seu. Então a ligação dupla, se a ordem é de acordo com a quantidade de ligação, então eu tenho aqui duas ligações, compartilham dois pares de elétrons, então eu tenho uma ligação de ordem 2 ou de segunda ordem, né? E a tripla, tá na cara que a tripla só pode ser de ordem 3. Certo? E que a gente acaba sabendo, observação do Sandrão agora para nós aqui, né? Só para a gente lembrar, observação do tio Sandrão, que é o seguinte, né? Quando você liga dois átomos com ligação simples, apenas ligação simples, essa ligação é chamada de sigma. Quando você liga átomos com ligação dupla, você diz que uma ligação é sigma e a outra é pi, e tem diferença. A ligação sigma, ela é frontal, ela é mais difícil de ser quebrada, certo? E quando você tem uma ligação tripla entre os átomos, a gente diz que uma ligação é sigma, aquela que é frontal, e as duas são ligações pi, certo? Então, sigma, para você não esquecer, né? Esse símbolozinho é o sigma. E esse símbolozinho aqui é a ligação pi. Bacana, meus feras? Beleza. A outra classificação de ligações covalentes é quanto à forma de interpenetração dos orbitais. Você olhando a ligação lá, sigma, né, que é uma ligação e tal. Então, vamos fazer aqui o exemplo pegar o exemplo aqui do cloro. Né? Eu tenho aqui o cloro e eu tenho aqui o cloro. Você lembra que o cloro ele tem 7 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes da gente fazer isso aí, eu vou lembrar a você que o nosso querido cloro, deixa eu ver se eu arranjo um pedacinho aqui. O nosso querido cloro, ele tem 17 elétrons, então sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então seu último orbital é o P, são 3 orbitais, ele tem 5 elétrons, né? Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem o seu último orbital aqui vazio, que ele confere poder fazer uma ligação para completar ele. Beleza? Então, quando você liga cloro com cloro, Cl2, que é esse caso que eu quero fazer aqui agora, aqui um exemplo do Cl2, você vê que os orbitais dele são P, e a gente já viu que o orbital P ele é duplo ovoide nos 3 sentidos, né? No eixo de X, no eixo de Y, no eixo de Z. Então tá aí a representação. Deixa eu apaguei aqui. 2. Certo? Então, a ligação covalente ela pode ser sigma quando o orbital molecular é resultado de uma interação frontal.
Opa, deixa eu mudar de corzinha aqui. Interação frontal entre os orbitais atômicos. Ou seja, orbitais que antes da interpenetração estavam no mesmo eixo. No mesmo eixo, ou no eixo de X ou no eixo de Y, tá? Então aqui, ó, se você ver esse desenho aqui, forma, bacana esse desenho aqui, ó, forma o mesmo eixo. Então, o que é que você tem aqui? Você tem representado. Lembre-se que você tem que ver lá orbitais. Vai lá em orbital para você ver a aula. Então, na verdade, um cloro, eu tenho no orbital, eu já tenho os 2 elétrons, e no outro orbital aqui também eu já tenho os 2 elétrons, certo? E aqui eu tenho um elétron, que vai ligar com esse um elétron aqui, com spin contrário. Aqui eu tenho 2. Lembrando que aqui é o núcleo, só para você ter uma ideia, né? E aqui eu também tenho meus 2 elétrons. E eles vão se ligar. Então aqui, ó, vai ter a ligação de orbitais, né? E aí você tem aqui, a gente diz que essa tipo de ligação é uma ligação sigma do tipo PP. É quando você liga um cara P com P. Você vai aprender melhor isso aqui em hibridação, tá certo? Quando eu for dar essa aula de hibridação, você vai lá e assiste. É porque o curso tem uma ordem cronológica de raciocínio, tá? Senão você vai se perder. Mas, a priori, você já deu para entender. Por que P? Porque os orbitais aqui, ó, são P. Aí foram colocados X, Y e Z de acordo com o eixo. Então eu tenho aqui um orbital PX, PY e PZ, tá? Então no Z, vamos supor que esse seja o Z, tá? Eu tenho um elétron só aqui no orbital verde. Então quando eu ligo esse orbital P do cloro com outro orbital P do cloro e só faz uma ligação simples entre eles, né? Cl2, cadê? Você sabe que é cloro com ligação simples com cloro, você já sabe que essa ligação é uma ligação sigma, e essa ligação sigma é que tipo? PP. Então você está dizendo que você está ligando um orbital P com outro orbital P. Ok? Quando você, por exemplo, tem aqui, esse exemplo aqui que eu vou fazer é o exemplo do metano, por exemplo. Do metanal, desculpa. Você tem aqui um carbono, vou fazer o exemplo para nós. Eu tenho aqui o carbono, que sofre hibridação, por isso que é importante você assistir a aula de hibridação. E ele tem, lembre-se, o carbono tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Né? E você tem aqui, ó, esse núcleo aqui é o núcleo de carbono. Tá? Esses orbitais S é do hidrogênio. Então esses caras aqui estão representando os hidrogênios. Deixa eu ver se eu coloco aqui dentro. Hidrogênio, tá? Então tá aqui o hidrogênio. Cada um com o seu elétron. E do outro lado eu tenho o oxigênio. Com seus 6 elétrons. Beleza, galera? Certo? E aí, o que é que acontece? Acontece que você tem aqui a ligação entre... Eu não fiz aqui, mas eu vou fazer agora. Aqui, cloro, certo? E aqui você vai ter a ligação carbono-hidrogênio. E você vai ter a ligação carbono-oxigênio. Em termos de orbitais, qual seria? Lembrando que eu tenho aqui, ó, se eu perguntar você quantas ligações são sigmas, aí você me responderia, Sandrão, essa é sigma, essa é sigma, essa é sigma e essa é pi. Então, 3 ligações sigmas e uma pi. Então, olha só, vamos fazer aqui a disposição eletrônica do carbono, mas o carbono, a disposição eletrônica dele não condiz com os orbitais, né, porque ele sofre hibridação. E aí, o orbital do carbono, quando tem uma dupla, que é esse caso que a gente vai fazer agora, então assista a aula de hibridação, a gente diz que a ligação sigma dele, os orbitais dele, são do tipo sp2, tá? E aí você vai aqui para o oxigênio, aí você vai lembrar que o oxigênio ele tem 8 elétrons na camada de valência. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, vai dar 1s2, 2s2, 2p4.
né? Ou seja, o orbital P desse cidadão tem 4 elétrons e 2 orbitais sempre preenchidos. 1, 2, 3, 4. Está aqui os 2 orbitais sempre preenchidos, que são justamente, se é o orbital P, então esses orbitais são P, que são representados por duplo ovoide. Então, quando você liga o hidrogênio ao carbono, você tem um orbital S, que a gente já viu. O hidrogênio, vou fazer aqui em cima, tá, galera, para a gente lembrar. O hidrogênio, ele só tem um elétron, então sua distribuição eletrônica é 1s1, então ele só tem um orbital S com um elétron, que é esférico, né? O orbital S ele é esférico. Então, esse orbital S está representado aqui. Você vai ligar esse orbital, você vai ligar esses 2 orbitais. Então, ao ligar esses 2 orbitais, eu tenho um cara que tem um orbital S se ligando com um carbono que tem um orbital sp2. Como é uma ligação simples, ou seja, uma ligação sigma, então é uma ligação sigma do tipo S ligado a sp2. Certo? Lá em hibridação, principalmente a do carbono, eu vou explicar bem direitinho. E aí, quando você vai ligar o carbono com o oxigênio, uma é sigma e a outra é pi. A sigma, ela é frontal, lembra disso? Ela é oi no olho. Então, a ligação sigma vai acontecer entre esse orbital e esse orbital aqui, certo? Que é a ligação dos orbitais do carbono, que é a ligação sp2-sp2. Olha só, eu quero só frisar um negócio para você, muito importante. Depois fazer um aprofundamento sobre esse tipo de hibridação, principalmente a do oxigênio, tá certo? Então, você tem aqui elétrons desemparelhados no oxigênio, ok? E aí eles vão se ligar, formando essa ligação aqui. Que tipo de ligação é esse aqui? Eu tenho um orbital π e toda ligação π ela é pp. Volta a repetir, não esquente com isso agora. Eu vou explicar direitinho hibridação para você e hibridação dos orbitais, os tipos de ligação, S, SP, PP, SP2 com SP2, SP com SP2, SP3 com SP. Não se preocupe. Inclusive dos caras que tem mais de 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, o que eu quero que você entenda é que nessa classificação nós temos a classificação das ligações quanto à ordem, que ela pode ser de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A ordem é de acordo com a ligação simples, ordem 1, ligação dupla, ordem 2, opa, ficou ordem 2, ligação tripla, ordem 3, e que eu tenho quanto à forma de interpretação. Então eu tenho aqui uma ligação covalente de que tipo? PP, quer dizer que o orbital P que se ligou com o orbital P, lembre-se que a ligação química é interpenetração de orbitais. Aqui, que tipo de ligação é essa? Sigma do tipo que? Orbital sp2 com orbital sp2. Aqui eu tenho a ligação o que? Sigma, eu tenho ligação S com, ligação sigma S com sp2. Beleza? Então essas são as duas classificações para ligação, quanto à ordem e quanto ao tipo de interpenetração dos orbitais. Bacana? Próxima aula.